Que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Nesses dias, nós vamos falar sobre os salmos. Outro dia nós lemos alguns salmos, alguns versículos, né? Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o que são salmos, quantos salmos existem, qual a finalidade dos salmos, quem escreveu os salmos. É muito bom ler os salmos. E hoje, amanhã, uns 2 ou 3 dias, nós vamos falar sobre salmos. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu vou deixar uns salmos para você. E nós também precisamos aprender um pouquinho sobre o que são salmos, quem escreveu, qual é a finalidade dos salmos. E quando a gente for ler uns salmos para alguém, a gente ter pelo menos uma ideia qual é a finalidade daqueles salmos. Nós temos 150 salmos. E os salmos eles foram escritos no ano 1000 antes de Cristo e se prolongou até o ano 200 antes de Cristo. E Davi escreveu mais de 70 salmos, Asaf escreveu 12, os filhos de Corá escreveram 9, Salomão escreveu 2, Moisés também escreveu. Então várias pessoas escreveram os salmos. E o que são salmos? Salmos são poemas, são hinos, canções, são canções também, orações, poesias, louvor, adoração e exaltação ao nosso Deus. Então, cada vez que a gente for ler uns salmos, a gente precisa entender qual é a finalidade daqueles salmos, quem escreveu, em que situação se encontrava, né? Às vezes a pessoa diz, olha, me dê uns salmos aí para confortar a minha alma. Dê uns salmos aí para mim, para que eu possa sentir mais alegria, mais coragem, motivação. Então, os salmos têm suas finalidades, os seus objetivos. Um poema, um hino, uma canção, quem sabe ali uma oração, né? Como os Salmos de número 23. Tem muitas poesias bonitas ali nos salmos. Que nós possamos adorar a Deus com os salmos. Interessante que lá no Salmo 150, que é o último Salmos, lá no versículo 6, diz assim: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Ou seja, são nos salmos que nós vamos encontrar palavras que venham nos motivar, que a gente venha adorar a Deus, porque todo aquele que tem fôlego deve adorar a Deus. Adorar com salmos, com meditações, canções. Durante esta semana, nós vamos ver aonde podemos encontrar determinados salmos. Acompanhe esta semana, viu? É de manhã e de noite. 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. E à noite entre 6h30 e 7 horas da noite. Todos os dias nós vamos ter pelo menos 2 mensagens falando sobre os salmos. Hoje estamos apenas fazendo uma introdução. O que são salmos? São poemas, são hinos, são poesias, são louvores, adorações ao nosso Deus. Que nós possamos se deleitar nos salmos. É muito bom ler os salmos. Nós vamos ler salmos aí que dizem assim, por que eu devo ler a Bíblia? Aí tal salmos vai explicar por quê. Certo? Então não perca não esta semana, vai ser muito bom. Sempre uma mensagem vinda de Deus para o meu e para o seu coração. Durante esta semana, nós vamos ter a oportunidade de entender melhor os salmos
e onde vamos encontrar uns salmos que venha falar ao meu ou ao seu coração ou ao coração de alguém que esteja precisando de um determinado salmos. Salmos não é dizer assim, vamos ler o capítulo tal. Não, a gente diz assim, eu vou ler os Salmos 20, os Salmos 30. Não se diz o capítulo, porque não são capítulos, porque é dividido. Várias pessoas escreveram poesias, poemas, canções, hinos, louvores. Então, Salmos é como uma meditação. Então não tem assim como capítulo. Capítulo 23, capítulo 12. Não, é Salmos. Salmos de número tal e versículo tal. Tá bom? Então durante a semana nós vamos ter a oportunidade de ver bem direitinho a finalidade dos Salmos. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém.